Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, o Centro Espírita Chico Xavier, Web Rádio Fraternidade, TV Goiás Espírita, Rádio Portal da Luz, todo mundo ajudando, né, a divulgar mais uma obra onde estudamos, né, Evolução em Dois Mundos, com a psicografia de Valdo Vieira, Chico Xavier, né, pelo Espírito André Luiz, com o nosso amigo, querido, amado por todos nós, o professor Otacílio Rangel. Boa noite, professor. Boa noite, Ana, e parabéns pelo dia feliz. Para todas nós aqui, né, professor? Pois é. Todas as mulheres aqui do nosso grupo. Então, eu gostei bastante do vídeo, ele é muito interessante, mas a gente pode ampliar, né, o espaço, porque o André Luiz, nessa mensagem, ele se refere à mulher, né, lembrando a irmã, a esposa, né, a mulher amiga, né? Mas a gente tem que lembrar que nosso mundo moderno, hoje, tem um panorama muito mais rico, né, de posicionamento da mulher. Porque nós temos a mulher professora, a mulher enfermeira, a mulher médica, a mulher engenheira, né, a mulher gari, a mulher caminhoneira. Então, hoje, a gente vê a mulher, né, se projetando em todas as atividades compatíveis com aquilo que cada espírito, independente da realidade do corpo, aspira para si como oportunidade de crescimento. E eu acho que a mulher tem uma grande vantagem nesse sentido, porque ela pode transformar todas essas profissões que muitas vezes são árduas, né, com um aspecto da sensibilidade, da feminilidade que a mulher sempre coloca nas coisas que faz. Então, eu diria que é uma grande alegria a gente poder reconhecer finalmente, né, depois de tantos séculos, o valor, né, de cada espírito na sua situação real, como homem ou como mulher, mas realizando-se a caminho da espiritualidade superior. Eu me lembro uma vez de uma piadinha que eu gosto muito de, às vezes, de usar. O professor de química chamou uma aluna e pediu para ela escrever no quadro a fórmula da água. Então, ao invés dela escrever H2O, como qualquer um faria, ela escreve H2O, cursivo bonito. Aí o professor, sem percepção, sem sensibilidade, disse assim, mas eu pedi para você escrever a fórmula da água, não da água perfumada, por causa da letra cursiva. E eu acho que é o contrário, a gente tem que perceber que quando a mulher faz alguma coisa, ela põe esse aspecto, né, da beleza, da percepção sensível naquilo que está realizando. Por isso, eu parabenizo todas as mulheres do mundo, em especial essas mulheres que estão aqui todas nos acompanhando no estudo. As nossas companheiras aqui, tão queridas, que já nos tornamos uma família, né, professor? Então, para Isto. todas essas mulheres da nossa família aqui, um feliz Dia da Mulher. Mais um dia, né, professor? Das Mais um mulheres. dia. Mais um dia. É isso mesmo. Então, tá bom. Então, vamos iniciar, professor, com uma prece? Vamos Pode sim. fazer? Claro. Queridos amigos, queridas amigas, nesse instante em que nós estamos iniciando o nosso estudo da noite, que possamos todos nós mobilizar em nossos corações os melhores sentimentos e mobilizar em nossos pensamentos as melhores ideias, os melhores pensamentos, a fim de que possamos, reunidos todos nós, nos reunirmos também
com Deus, nosso Pai Celestial, nos reunirmos com Jesus, esse amigo incondicional que nos auxilia, e também com Maria de Nazaré, que representa, não é, o valor do amor, da sensibilidade entre todas as criaturas, a fim de que nós possamos, unidos assim, colocarmos os nossos esforços no aprendizado desses conceitos da doutrina espírita que nos revela o mundo espiritual, através desse livro tão importante para nós, contribuição maravilhosa de André Luiz, mas de uma pleide de espíritos que estão por trás desse trabalho. Do esforço de Chico Xavier e Valdo Vieira na transmissão de conceitos difíceis para nós da realidade do mundo espiritual, especialmente através da linguagem humana que ainda é muito materializada, que nem sempre as palavras descrevem aquilo que o mundo espiritual realmente deve ser. Que possamos pensar, meditar, ouvir, sentir como espírito imortal esses ensinamentos e interiorizá-los para nosso uso no cotidiano de nossas vidas. Que a nossa prece alcance o nosso querido Pai Celestial e transforme esse nosso desejo em amplitude de benesses e bênçãos a todas as criaturas do nosso planeta, em especial a todas as mulheres que movimentam a criatividade neste mundo. Que assim seja, Senhor. Nós estamos agora no capítulo... Estamos no capítulo 14, Simbiose Espiritual. Depois de ter estudado o capítulo 13, onde a gente viu, né, principalmente, que o ser espiritual, com o seu corpo perispiritual, movimentando o fluido cósmico, modifica-o na construção do fluido mental, que é a expressão do pensamento de cada um. Então, através dessa criatividade que cada um de nós vai gerando pela ação do pensamento, da vontade, do desejo, da sua própria consciência, a gente então energiza, vamos dizer assim, não é, todo o nosso ambiente, criando uma psicosfera mental que irradia de nós. E essa esfera mental, então, vai ser utilizada nos processos do intercâmbio entre todas as criaturas com seus semelhantes e também com a natureza. Então, nesse capítulo hoje, o André Luiz vai mostrar um pouco dessa experiência, não é, que a gente, sem saber muitas vezes, estabelece nas trocas energéticas e, às vezes, de dependências que criamos uns com os outros, não é? Que a gente chama de simbiose. Então, ele começa falando da simbiose. Nesse capítulo, a simbiose espiritual é o tema importante. E ele começa falando sobre o sustento do princípio inteligente. Então, ele começa dizendo o seguinte: o princípio inteligente, que exercitar a projeção de impulsos mentais fragmentários, como princípio inteligente, impulsos mentais fragmentários, para nutrir-se durante largas eras, alçado, subido, né, conquistado o plano espiritual na condição de consciência humana desencarnada, começa então a plasmar novos meios de exteriorização em favor do próprio sustento. No mundo das plantas, com o parênquima clorofiliano, isto é, com o tecido, com as células que realizam o processo da fotossíntese, né, através da clorofila, né,
aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo a energia luminosa do Sol para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si, nesse processo, os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. Porque no processo da fotossíntese, a gente aproveita, não é, a energia da luz para transformar água em CO2 e oxigênio. Muito importante isso. E isso vai sendo, né, colocado a serviço da nossa atmosfera. O oxigênio que nós temos hoje foi construído ao longo de milhões e milhões de anos através das células primevas que já tinham aprendido a fazer a fotossíntese. Também no domínio de certas bactérias, inteirou-se do processo da quimiossíntese, aproveitando a energia química aurida na oxidação de corpos minerais. O André Luiz também descreveu isso em capítulos anteriores. Algumas células são capazes de aproveitar os óxidos metálicos, não é? E fazer processo de oxidação, transformando moléculas que as células passam a utilizar. Então, fazendo uma quimiossíntese, síntese química, né? Através da energia química aurida na oxidação dos corpos minerais. Entre os seres superiores, já evoluído, consagrou-se a biossíntese, a síntese biológica, em novo câmbio de substância nos vários períodos da experiência física, para garantir a segurança própria sob o ponto de vista material e energético. Então, através do nosso corpo, por exemplo, os animais também fazem isso, a gente vai, através do processo da respiração, não é? A gente vai utilizar, mas também da luz, né? Porque tem algumas moléculas que a gente faz com a absorção da luz, como a vitamina D. A gente, então, aprendeu a fazer a biossíntese, que é o aproveitar dos alimentos que são quebrados e apresentados para nós, depois de toda a quebra, as moléculas bases que a gente utiliza para poder fazer a síntese biológica através das enzimas de todos os sistemas que a gente precisa, das proteínas, do material sólido utilizado nas células ósseas, nas células dos dentes, não é? No material líquido que a gente precisa para fazer as células, né, da nossa corrente sanguínea, do processo de circulação e assim por diante. Então, habituado aos fenômenos do anabolismo, na incorporação dos elementos que se nutrem, e do catabolismo, que é na desassimilação respectiva daquilo que não precisa, automatiza-se-lhe a existência em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica, através dos alimentos necessários à restauração constante das células e ao equilíbrio de todos os reguladores orgânicos, como, por exemplo, todas as moléculas reguladoras do processo endocrinológico e do processo das comunicações cerebrais nos nossos processos mentais. Então, a gente começa, então, um início diferente da chamada mentossíntese. Essa palavra mentossíntese está inventada por André Luiz. Vocês vejam que, às vezes, por falta de terminologia, o espírito, para poder dizer o que ele quer, ele inventa uma palavra nova. Então, mentossíntese é síntese através da ação do pensamento, da mente. Então, em vez de biossíntese, agora ele vai falar sobre mentossíntese, porque vai falar sobre esses processos que a gente faz também no mundo espiritual. Erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, altera-se-lhe na individualidade o modo particular de ser.
a gente aprendeu todas aquelas partes anteriores nos processos fragmentários do pensamento, da mente, mas à medida que a gente foi evoluindo, a gente foi sofisticando esses processos, porque a nossa mente começou, não é, a ter a possibilidade não de pensar fragmentariamente, mas de pensar continuamente. Então, no ser espiritual, que é habitante do corpo biológico chamado fase humana, não é? Portanto, erguido à geração do pensamento ininterrupto, altera-se-lhe na individualidade o modo particular de ser. O princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese, de produtos da ação mental, porque baseada na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando também as radiações e ideias alheias. Então, através da mentossíntese, nós geramos fluidos, processos energéticos modificados, multiformes, dependendo do estágio evolutivo de nosso, a gente vai fazendo cada vez mais coisas sofisticadas, e a gente pode fazer uma troca desses produtos através da assimilação, da irradiação e da assimilação desses produtos feitos pela mentossíntese. Então, é uma troca muito importante. Vocês vejam, então, como é que a gente começa a entender uma coisa interessante. Por exemplo, quando a gente dá um abraço amigo em alguém, a gente está trocando com ele fluidos energéticos tranquilizadores, principalmente os abraços amorosos, gentis, os abraços fraternos, não é, da amizade. É claro que quando a gente abraça com segundas intenções, a gente está trocando energias deletérias, processos mentais deletérios, porque apesar do abraço físico ser o mesmo, a ação do pensamento é diferente. O impulso que lhe surgia na mente embrionária por interesse acidental de posse, ante a necessidade de alimento esporádico, é agora desejo consciente. Adquiriu a capacidade de pensar continuamente. E, sobretudo, o anseio genésico, instintivo, que se lhe sobrepunha à vida normal em períodos certos, que eram só os períodos da procriação nos animais, converteu-se em atração afetiva constante. Vocês vejam que todo o processo é um processo de evolução. Inclusive, dos estímulos sexuais que nos animais eles cumprem, na maioria das vezes, para só o processo de procriação, no ser humano ele é diferente. Em alguns animais também já é diferente, como, por exemplo, nos chimpanzés, nos bonobos, não é, que tem uma prática sexual não ligada propriamente ao processo da fecundação e procriação, mas também do relaxamento do estresse. Olha só que coisa interessante. Então, para o ser humano, também isso acontece. Então, esse impulso, não é? Se converte numa atração afetiva constante. Aparece assim a sede de satisfação invariável como estímulo à experiência e prefigura-se-lhe na alma a excelsitude do amor encravado no egoísmo como diamante em formação do carbono obscuro. Vocês vejam que todas essas fases que a gente passa de um mundo primitivo, depois mundo de expiações e provas, onde o mal predomina sobre o bem, depois o mundo de regeneração, onde o bem começa a predominar sobre o mal, a gente vê que é um caminho evolutivo, porque o homem não foi feito mal, o homem só se cristaliza em atitudes, não é, equivocadas durante um tempo longo que prejudica
a sua evolução e a daqueles que ele fere, que também fica com mágoa, com raiva, com rancor. Mas tudo isso é transitório. Quando a liberação da veste densa impõe novas condições vibratórias, como que obrigando-o à ocultação temporária, sai da vida física, entra na vida espiritual, não passa a ser percebido pelos encarnados, entre os seus, e para que se lhe revitalizem as experiências qual ocorre a planta necessitada, de poda para exaltar-se em renovação do próprio valor. Quando ele está dizendo aqui nessa frase, que o processo da morte, ainda nas condições, não é, de atraso, de pouco desenvolvimento do homem, quando a gente desencarna lá com o homem atrasado ainda, o homem primitivo, a gente sai do panorama da vida material, a gente fica ocultado temporariamente no mundo espiritual. A gente fica oculto para os encarnados, mas a gente sente a falta deles, a gente quer continuar vivendo junto com eles. Então, essa experiência no mundo espiritual começa a infundir no espírito necessidades outras. Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual, para que a gente comece lentamente a tomar consciência da nossa realidade espiritual fora do corpo físico, entre uma encarnação e outra, lentamente nos processos da evolução. Vai desenvolvendo, então, nos círculos da consciência mais ampla, porque, como deve compreender por si o caminho em que se conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males e as alegrias e as dores da caminhada. Então, a gente vai exercitando nesse encarna, desencarna, os processos não só da vida física, mas também da vida espiritual. A gente vai se desenvolvendo nos dois lados da vida, não é? E vai adquirindo com isso também a consciência da própria responsabilidade para que a gente passe a debitar a si próprio tanto os bens que faz quanto os males, tanto as alegrias quanto as dores da caminhada. Lei de causa e efeito funcionando. Então, a lei de causa e efeito não tem papel de punir, ela tem papel de instruir, de preparar o indivíduo para uma consciência mais ampla. Arrebatado aos que mais ama, porque vai para o mundo espiritual e não tem contato direto mais com eles, e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica que ele foi tirado, alijado, revolta-se comumente contra as novas lições da vida que é convocado, em plano diferente, no mundo espiritual, e permanece com isso fluidicamente algemado, psiquicamente algemado, aos que se lhe afinam com o sangue, com os desejos, comungando-lhes a experiência vulgar. Nesse sentido, será, pois, razoável recordar que em seu recuado pretérito aprendeu automaticamente a respirar e a viver justaposto ao hausto e ao calor alheios. Isto é, o espírito que deixou a tribo, né, pela convivência da matéria, continua convivendo com a tribo, buscando nos companheiros, não é, o calor e o hausto da vida, porque ele não aceita ficar longe daqueles que ele ama, que ele está apegado, está afinado. Então, ele vai aprender, vai criar esse processo, né, de dependência psíquica do grupo familiar. Então, ele fica junto. E fica junto até aparecer uma oportunidade da reencarnação, quando alguma mulher do grupo, né, fica fertilizada e ele então se liga automaticamente no ovo fertilizado
para nascer de novo no grupo, na tribo, no meio que ele não se afastou espiritualmente dele. Isso acontece também com os animais na selva, no mundo selvagem. É diferente no mundo doméstico, porque nem sempre no mundo doméstico os animais estão em grupo, vivendo em grupo, então não encontra facilidade de nascer de novo. Por isso precisa da ajuda dos espíritos bondosos que trabalham no mundo espiritual, ajudando os espíritos ou as almas dos animais a voltar à vida terrena. Muito bem. Então, nesse processo de participar, respirar e viver, justaposto ao hausto é respiração, e ao calor alheios, o espírito cria uma dependência psíquica. E isso vai virar uma espécie de simbiose. Por isso que ele está falando nesse capítulo de simbiose. Simbiose útil. Revisemos, assim, a simbiose entre os vegetais, como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga, na esfera dos líquens. Eu não sei se todos sabem, mas aquelas vegetações que dão na casca, aquela película, né? Parece um papelzinho verde, que fica grudado nas cascas das árvores ou nas pedras, são chamadas de líquens. Os líquens é uma simbiose de duas espécies vegetais diferentes. O cogumelo e a alga. O cogumelo aqui não é uma forma genérica de dizer dos fungos. Fungos e algas. Fungos ou cogumelo e algas. Na esfera dos líquens, em que as hifas são eu vou mostrar uma figura já mostrando isso. As hifas ou filamentos dos fungos, dos cogumelos, se intrometem nas gonídeas ou células das algas e projetam-lhes no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios. Palavra difícil aqui, mas vem de austo. Austórios são elementos de sugar, de absorver, de respirar, entre aspas, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. Vou mostrar uma figurinha aqui para a gente ver isso. Essa figura mostra aqui, por exemplo, um esporo de um fungo, tá certo? Que solta uma hifa, a hifa penetra no tecido da alga, que é um tecido pluricelular, que tem uma superfície que é epiderme, depois tem os espaços vazios, que são os estômatos, né, e lacunas, e aí ele ramifica essa hifa, introduzindo essa hifa dentro das células para poder sugar dessas células os elementos de alimento que ela precisa. Esses são os austórios. Tá ok? Dá para ver bem isso. É isso que ele está dizendo. Então, ela vai desenvolver-se à custa da alga, mas, em compensação, ela está trazendo para a alga materiais orgânicos ou sais minerais e água para também alimentar a alga. Então, é um processo de troca de recursos que as duas precisam. Com isso, elas estabelecem uma plantinha nova chamada líquen, que é resistente ao calor, resistente ao ambiente mais difícil, porque ela está nesse processo da troca, se retroalimentando, mantendo aquele conjunto num processo de simbiose produtiva, enriquecedora, que beneficia os dois, as duas espécies, os fungos ou cogumelos
e as algas. Voltemos à nossa leitura. O cogumelo ou fungo espalma-se-lhe a existência, todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de água e dele recolhe por absorção permanente água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, elementos nitrogenados, porque azoto e nitrogênio é a mesma coisa, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Entretanto, o processo de semelhante associação, chamado simbiose útil, pode estender-se a ocorrências completamente novas. É que, se dois líquens estruturados por diferentes fungos, porque tem várias espécies de fungos, como há várias espécies de algas, se encontram, então uma alga, por exemplo, pode ser realimentada por dois fungos diferentes. Tá certo? Se encontram, então, nesse processo de uma simbiose mais complexa, pode, então, viver um ao lado do outro, com talo comum, pelo fenômeno da parabiose, quer dizer, vida em paralelo, ou união natural de indivíduos vivos. Eu não sei se vocês já repararam, mas esses líquens têm líquens verdes, vermelhos, amarelos, cor de ferrugem, várias colorações diferentes. Às vezes você vê numa mesma folha de líquen espalhada uma parte verde e outra parte vermelha, porque eles estão participando nesse processo com dois fungos diferentes, que dão características, colorações diferentes. Julgava-se, antigamente, na botânica terrestre, que os líquens participassem dos grupos de uma outras plantas chamadas criptogâmicas, mas esse indivíduo chamado Schwendener incumbiu-se de salientar a existência complexa e, junto com o trabalho de Bonnier e Bonnet, mais tarde chamaram a si a obrigação de positivar-lhes a simbiose, experimentando a cultura independente de ambos os elementos integrantes. Cultura essa que, iniciada no século findo, somente nos tempos úteis logrou pleno êxito, evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil, precária. Quer dizer, quando se separa esses fungos das algas, eles individualmente vivem de forma precária, mas em simbiose vivem em situação de resistência muito maior. Vai dar um outro exemplo de agregação da mesma natureza. Vamos encontrar em certas plantas leguminosas que guardam os seus tubérculos lá nas raízes, cujas nodosidades formam nós, não é? Formam protuberâncias, aquela raiz, de repente, forma um agregado mais grosso, não é? E ali, nesse agregado, ele faz assimilação do nitrogênio da atmosfera, processo esse pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, devolvendo-lhe, né, para a terra esse nitrogênio agora modificado em moléculas outras que podem ser assimiladas nos processos da vida, não é? No processo, então, de simbiose. Ali, algumas células especializadas se aglutinam junto nessas leguminosas, não é? E essas bactérias que se ajuntam ali, elas sabem aproveitar o nitrogênio do ar, transformando o nitrogênio do ar em moléculas nitrogenadas. E essas moléculas, então, são transferidas para a raiz das plantas, fazendo com que as plantas fiquem mais viçosas, vivendo também num processo de simbiose benéfica.
Simbiose exploradora. Eu acho que eu tenho uma figura para mostrar com isso aqui. Deixa eu mostrar aqui. Acho que é essa aqui. Isso. Olha só, tem uma planta, as raízes das plantas. A gente vai pegar esse pedacinho aqui e aumentar para a gente ver os detalhes. E a gente vê aqui, olha, não é? As bactérias, um nódulo bacteriano. Aqui forma, na ponta da raiz da planta, um nódulo bacteriano, tá certo? E essas bactérias, então, começam a fazer, elas se juntam aqui e fazem trocas, né? Porque está ampliando aqui para a gente ver esse pedacinho, para a gente ver que as bactérias criam, né? Processos, né? De enraizamento, de simbiose dentro, fazendo trocas com os processos da planta, de maneira que ela absorve o nitrogênio do gás, do ar, porque a terra, não é? Ela tem porosidade e tem ar misturado, então aproveita o nitrogênio, faz moléculas nitrogenadas e entrega para a planta, para que a planta então fique mais bonita, mais viçosa. Muito bom esse tipo de simbiose. Ah, mas tem simbiose perigosa. Ele vai falar sobre isso já já. Simbiose exploradora. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrizas das orquidáceas, em que o fungo ou cogumelo comparece como sendo invasor da raiz da planta, caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se de algum modo às disposições desse assaltante, encontrando por vezes a morte, quando persiste esse ou aquele excesso do conflito para a combinação necessária. Então, veja, às vezes a simbiose, ela se nutre tanto da planta hospedeira que ela acaba matando a planta. Nesse acontecimento, como assinalou o estudioso Collery, com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum por enquadrar-se perfeitamente ao parasitismo. Então, nesse caso, é não uma simbiose útil, mas uma simbiose parasitista, né, que cria uma vida de parasita na planta hospedeira e que pode levar a planta hospedeira a definhar-se e até morrer. Então, é uma simbiose patológica. Identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais, em que as algas se alojam no plasma das células que atacam, como acontece com protozoários e esponjas, tubelários e moluscos, nos quais se implantam seguras. Nós também temos parasitose animal. As lombrigas, né, os vermes que vivem nos nossos intestinos, faz uma parasitose doentia conosco. Mas existem milhões e milhões de células que vivem no nosso intestino que fazem parasitose, faz simbiose benéfica, porque elas produzem, né, no trato digestivo, não é, na decomposição, os alimentos que a gente precisa, porque elas têm as enzimas adequadas para isso. Então, elas vivem conosco e a gente vive com elas, que é a nossa flora bacteriana. Mas existem parasitas patológicos. Amedrontada perante o desconhecido, assim, simbiose agora das mentes, esse que é o ponto. Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além-túmulo. Veja, por exemplo, naquele exemplo lá atrás que ele deu do homem primitivo que, ao desencarnar, fica junto da tribo, como espírito, ali, não é, participando da vida da tribo, mesmo no mundo espiritual,
mas meio chateado porque ele perdeu a atenção dos parentes encarnados que não o vê. Ele está isolado no mundo espiritual de alguma forma. Amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda, daqueles que ficaram, que não morreram, e demora-se colada aos que mais ama. Então, muitas vezes o espírito morre numa família e não sai da família, ainda tem muito disso no nosso mundo. E, semelhantemente ao fungo, ao cogumelo, que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices, aquelas hifas que se adentram lá dentro, os austórios, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos por ela própria assimilados, o espírito, desenfaixado da veste física, lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam, dos encarnados, as emanações do seu corpo espiritual, como espécie de radículas alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade elaborada por eles nos processos da biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva de forças. Isso aqui é muito interessante. A gente, com isso, começa a perceber como é que os espíritos que não se libertaram do vício da bebida, das drogas, assimilam as bebidas e as drogas com os viciados encarnados, se justapondo psiquicamente com eles através do seu corpo perispiritual. Nessa simbiose é que se dá o processo. Veja como é bom a gente estudar isso. A gente começa a entender os processos mórbidos da participação dos espíritos em nossas vidas. Do mesmo jeito que a gente vai aprender que os bons espíritos nos beneficiam sem fazer isso conosco. Então, semelhantemente, como se verifica entre a alga e o fungo, o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca, à face da sensibilidade excessiva de que se reveste, passa a viver enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. Claro que a gente podia ser vítima de espíritos mais perigosos, mas alguns desses espíritos que às vezes fazem isso até por apego puramente, de sentimento apegado, impedem que outros espíritos nos perturbem. Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente ou da irreconhecida, evidente ou irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem as intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhes dominam a mente, através de palavras ou símbolos mágicos, com vista a falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas, desinteressadas, doentias, em perigosos processos de fanatismo, inofensivas e humildes, mas arredadas do progresso que lhes garantiria a renovação. Muito bem, eu vou parar aqui para a gente poder conversar um pouco, porque depois a gente entra nos outros itens desse capítulo, porque ele é muito importante. Não é? Porque André Luiz está mostrando para a gente aqui como que o processo da parasitose espiritual, do processo da participação dos espíritos mais atrasados, em nossas vidas também mais atrasadas, como elas podem criar dificuldades para nós,
no processo evolutivo, mas a gente acaba ajudando de alguma maneira o outro no processo da evolução. Por exemplo, quando o Allan Kardec disse que todos nós somos médiums, nós começamos a compreender isso agora. Porque se um espírito desse, que fica ligado a gente por amor doentio, por amor egoístico, né, por processo de dominação psíquica e emocional, não é? Eles acabam, na presença deles junto conosco, nos faz também sentir a presença deles com mais intensidade, de tal maneira que a gente, com esse propósito meio doentio, começa a desenvolver a percepção do mundo espiritual, portanto, as nossas percepções mediúnicas. É por isso que, às vezes, a gente encontra uma pessoa que tem a mediunidade mais desenvolvida, mas é ainda um espírito cheio de defeitos, de atraso, de valores morais ainda deficitários. Mas a mediunidade aparece como um mecanismo desse estímulo de convivência de espíritos ligados a nós, nós ligados a eles, por um processo de simbiose ainda, não é, mal compreendida. Então, vamos conversar um pouco. Eu acho que vocês devem estar com dúvidas e a gente pode, então, discutir isso um pouco. Você está sem som, Ana. Sem som ainda. Pronto, agora sim. É que eu tinha tirado para não dar eco na explicação do senhor. Tem certo. uma pergunta aqui da Diná, né? Diz assim: a simbiose espiritual pode ser comparada ao vampirismo? E quando o desencarnado passa ao encarnado ideias inteligentes para beneficiar, seria comensalismo? Pois é, a simbiose espiritual pode ser um comensalismo e pode ser um processo doentio, não é? Onde. Deixa a pergunta que eu acho que vale a pena aí, Ana. Isso. Pode ser um processo também de vampirismo. Quando que é vampirismo? Quando o espírito que está, não é, em simbiose espiritual com o encarnado tem ódio, mágoa, rancor e quer prejudicá-lo, e aí assimila dele todos os recursos que possam colocá-lo em estado de enfermidade. Então, nesse caso, é um vampirismo. Mas, quando essa troca é uma troca que não é grandemente prejudicial, vou dar um exemplo. Quem leu o livro Sexo e Destino, do André Luiz, vê que na casa daquele senhor, naquele apartamento, tem 2 espíritos que convivem na casa. E, de vez em quando, eles bebem uísque junto com o dono da casa. Mas eles não estão continuamente sugando ele. Ele só toma o uísque com ele porque o homem também gosta. Então, eles tomam junto no processo de comensalismo. Acabou de tomar o trago, cada um cuida da sua vida, fica ali fazendo outras coisas, mas faz isso também nas experiências da ação sexual. Quando ele vai ter atividade sexual, os espíritos também participam com ele, num comensalismo, uma troca de companheirismo, porque o encarnado não acha ruim isso, e tem eles como companheiros, pura e simplesmente. Então, isso é um comensalismo, é uma simbiose que não é boa, porque mantém o indivíduo num atraso moral, mas ela não é prejudicial no sentido de tirar dele os recursos para levá-lo à morte, enquanto que o vampirismo faz isso. Então, essa é a diferença. Então, é preciso que a gente saiba, né, contextualizar a coisa direitinho, para não pensar que a convivência dos espíritos conosco
sejam sempre uma convivência de criar para nós dificuldades. Às vezes não cria, às vezes ele simplesmente favorece-nos naquilo que a gente tem prazer, que a gente gosta, por exemplo. Então, estimula a vontade de tomar uma dose, estimula a vontade de ir atrás de uma experiência sexual, e assim por diante, tá certo? É por isso que a gente precisa moralizar a nossa vida, porque moralizando a nossa vida, a gente perde o contato desses espíritos que também estão parados no processo evolutivo, que não estão ligando para a evolução, estão vivendo por viver, como muita gente vive por viver, sem buscar melhorar a si próprio. Então, quando a gente busca melhorar a si próprio, a gente acha um caminho diferente. Aí, a convivência da gente com os espíritos superiores, com os espíritos melhores, que querem o nosso bem, eles então vão nos ajudar sem tirar de nós a nossa liberdade de escolha. A Alessandra Garcia diz assim: os nossos esforços e estudos podem, pouco a pouco, auxiliar esses irmãos vinculados a nós nesse processo de simbiose, não é mesmo? Deixa essa pergunta aí. É isso mesmo, Alessandra. Porque quando a gente começa a se esforçar para criar uma matéria mental melhor pelos nossos pensamentos e sentimentos voltados para o bem, para o altruísmo, para o crescimento espiritual, com as nossas leituras, com nossos estudos, esses espíritos que estão ligados a nós nos ouvem muitas vezes e acabam aprendendo conosco e querendo a mesma coisa. Então, nesse caso, eles deixam de ser comensalistas conosco para passar a ser nossos amigos, nos respeitando e buscando eles mesmos os esforços pessoais num ambiente espiritual melhor para a sua própria evolução. Mas não deixa de fazer depois, com isso, um companheirismo fraterno conosco, porque eles ficam agradecidos pelo despertamento deles através do nosso esforço aqui. Isso é muito bom, é bom, a gente deve fazer isso. A Suzy Prudente, ela perguntou: professor, qual é o papel do perispírito na simbiose? Então, comunicação do espírito com o espírito do encarnado é perispírito a perispírito. Então, há uma sintonia e vamos dizer assim, um casamento energético dos dois perispíritos. E o perispírito do encarnado transfere essas coisas para a vida física, porque ele é o dono do corpo. Então, a comunicação de um espírito num processo de simbiose espiritual com o encarnado é feito perispírito a perispírito. Então, o perispírito é o mecanismo, é o veículo de interação entre os dois espíritos, um encarnado ou desencarnado. É o mesmo que se dá na comunicação mediúnica, o mesmo processo. A Ana Sintra, ela falou assim: nesse capítulo ficou clara a ideia da troca. Nós aprendemos isso. Vivemos em sociedade. E o egoísmo? Ele é o responsável por essa simbiose espiritual? Pode falar um pouquinho sobre? Geralmente, a simbiose espiritual que causa estacionamento evolutivo ou que cria dependências mórbidas, ela é fruto do egoísmo. Porque, por exemplo, veja bem, uma mãe que ama profundamente os seus filhos desencarna, não quer abandonar os filhos, não aceita abandonar os filhos porque ela acha que o amor dela, que os filhos precisam dela, fica na casa. Não vai para ambiente espiritual nenhum, fica na casa. E começa a querer agir e continuar agindo como mãe.
Só que ela está separada espiritualmente dos filhos, porque os filhos não a percebem, mas começa a sofrer a ação dela de uma maneira que não é construtiva, porque é um amor egoísta. É mais egoísmo do que amor. Principalmente, então, quando o marido, nesse caso, arranja outra mulher e casa. Ficou viúvo, casa com outra mulher. Se ela não aceita perder os filhos, não aceita perder o marido. Então, fica ali num processo doentio, criando problemas sérios. A gente lê um caso desse tipo no livro do André Luiz, Entre o Céu e a Terra. Então, veja, isso pode se dar mesmo. Né? Então, é o egoísmo que não cede a vez que cria esse processo de simbiose doentia. Se os filhos não merecem isso, acaba tendo uma intervenção espiritual para tentar demover a mãe desencarnada a ficar ali na casa perturbando. No caso do livro Céu e Inferno, tem uma filha que ficou, que ora pedindo a Deus pela mãe, ora pedindo à mãe a ajuda como se ela fosse capaz de ajudar, porque não percebe que a mãe está ali perturbando. Mas aí a prece indireta é recolhida pelos espíritos bondosos, e aí entra um processo todo de trabalho espiritual para demover aquela mãe daquele processo de perturbar o equilíbrio da família. A Dilva da Paixão, ela perguntou assim: nos casos de subjugação espiritual, é uma simbiose exploradora? Como tratar esta situação? É uma simbiose exploradora, não é? Obsessiva, subjugativa, que tira do subjugado a própria vontade de ação. Isso acontece porque o subjugado deve ao subjugador. Não é? Tem compromissos sérios de dívidas psicoemocionais com o espírito obsessor. Por isso pode durar algum tempo. O processo de libertação vai chegar devagar, através um pouco do cansaço, do tédio do subjugador, que acaba cansando, porque ele não consegue destruir o espírito, não é, do subjugado. Ele quer, se pudesse, ele destruiria, mas ele não consegue, porque o espírito é imortal. Então, isso pode durar um tempo até longo, mas acaba havendo uma libertação. O que pode ajudar na libertação? Ajudar o subjugado lentamente, através de passes, de conversações educativas, de leituras edificantes, tentando devagarinho minar, né, aquela subjugação, fazendo com que o subjugado comece a querer pensar por si próprio, querer tomar decisões próprias, e aí começa um processo de libertação que acaba sendo auxiliado pelo mundo espiritual e sendo conquistado. Mas é um trabalho difícil. Professor, por enquanto ainda não temos perguntas, mas eu tenho uma. Então, se eu entendi corretamente, num primeiro momento, se ocorrer, né, de a gente, por alguma razão, uma atitude impensada, que por isso que tem os ensinamentos que nos falam, né, para vigiar, tomar cuidado, porque uma vez que a gente faça qualquer ação que possa provocar, que aí eu acho que eu não lembro bem qual é o espírito que falava que todo sentimento ruim é um amor adoecido, né? Que a gente provoque um amor adoecido, num primeiro momento a gente vai sofrer a simbiose, né? Pode sofrer, pode abrir brecha para sofrer. Então, aí vai depender desse tempo, vai depender da nossa conduta, né? O tempo que ela vai durar, né? Da nossa conduta,
do que a gente vai buscar de conhecimento, mas como é que eu estou querendo dizer? Ela não é sobrenatural, ela vai acontecer porque é um processo natural. É um processo natural e ela é alimentada pelo nosso pensamento continuado naquela atitude, tá certo? Que criou a brecha do desequilíbrio. Tá, Por isso é certo. que a gente tem que compreender o significado dessa frase de Jesus, não é? Reconciliar com o adversário enquanto está a caminho com ele. Quer dizer, a gente tem que olhar para a gente, ver, nossa, eu fiz uma coisa errada, não é? Mas não adianta lamentar que fez uma coisa errada. O que eu posso fazer para corrigir? Essa é a atitude boa. Ah, eu fiz errado, prejudiquei a pessoa, pensei mal do fulano. Oh, meu Deus, me perdoa, fulano, vou rezar para você agora em vez de ficar pensando coisa mal sua. Vou procurar me melhorar para te compreender, para te ajudar. Ao fazer isso, a gente não dá continuidade ao processo da cobrança. E a gente, então, não deixa estabelecer em nós um processo de simbiose psíquica, psicoemocional, porque não é psíquica só, é da mente e do sentimento, do pensamento e do sentimento, da ideia e das emoções. Então, a gente tem que vigiar as nossas ideias e as nossas emoções, porque é através dos deslizes das nossas ideias e das nossas emoções que a gente se expõe à ação de um espírito que possa querer nos perturbar. Então, É, porque, errar faz parte do processo do aprendizado. Fixar no erro é que é o problema, porque ao fixar no erro, justifica aquilo e age por egoísmo, por vaidade, né, por orgulho. Fica, mas fulano me magoou profundamente, não vou perdoar ele, não consigo tirar essa mágoa do meu coração. Quando estiver alimentando essa mágoa, você abriu uma brecha para esse processo de criar simbiose, porque um espírito que é inimigo daquele indivíduo que você ficou magoado com ele pode aproveitar do seu sentimento de mágoa para te induzir a fazer depois alguma coisa ruim para ele, como resposta. Então, cria um processo de simbiose por causa da alimentação da mágoa. Então, a gente tem que aprender a não guardar dentro de nós nenhum desses tipos de sentimento de mágoa com ninguém. E se fez uma coisa errada, não importa, já fez, vai lá corrigir. Paga os prejuízos, corrige tudo que tem que fazer, pede desculpa, desculpa o outro e entra num processo de manter-se livre. porque pelo que eu compreendi, se isso não acontece, nós carregamos isso por aí afora, né? Sabe-se lá quanto Rega por tempo. aí afora. Deixa eu ver aqui. A Kátia, ela falou assim: esse processo de libertação muitas vezes se dá nas reuniões mediúnicas. Muitas vezes esses processos doentios são demorados e muitas vezes utiliza das reuniões mediúnicas bem orientadas para facilitar o desligamento do espírito subjugador do subjugado, porque o contato com o médium ajuda a arrefecer um processo dos sentimentos violentos, não é? Porque ele, o espírito subjugador, mais ou menos contido no aparelho mediúnico educado, ele apreende ali a experiência de que tem forças maiores do que a dele e que é melhor ele pensar duas vezes do que ele está fazendo. E ajuda no processo da libertação. Eu trabalho em um grupo de reunião mediúnica de desobsessão e nós temos tido a oportunidade, ao longo de muitos anos, de verificar esse auxílio que chega através da reunião mediúnica. É verdade. E é muito gratificante a gente poder contribuir para isso, para o bem das pessoas. A Suzana, ela perguntou assim: boa noite. Mas pode acontecer do corpo subjugado
adoecer até a morte? Pode, porque às vezes o processo da subjugação gasta mais de uma encarnação para ser resolvido. Pode acontecer. Diminui o período de vida da pessoa. Se ele tinha uma encarnação planejada para durar um certo tempo, por causa do descuido dele, ele abriu brecha para o obsessor se aproximar dele. E agora o problema vai ficar complicado, porque ele vai ter que ter força para sair dessa situação. Se ele não tiver força para sair dessa situação, ele vai definhando e pode levar à morte mesmo. A Kátia, professora, ela disse assim: os sentimentos disparam pensamentos análogos, aí está a necessidade de vigiar e orar. E aí ela Isso. completa aqui: a vigilância dispara o sinal de alarme, a oração, a defesa e correção. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, Kátia, perfeito. Vigiar e orar significa isso. A Neide Lima, ela pergunta: a obsessão é simbiose, professor? É simbiose doentia, simbiose patológica. A Antônia, ela pergunta: a simbiose de um espírito próximo não significa que ele está perdendo tempo, embora não esteja prejudicando o encarnado? Sim, é uma simbiose de troca que tem por defeito estacionar tanto o encarnado quanto o desencarnado. Fica perdendo tempo, porque não está fazendo mal, não está sendo agressivo, não está prejudicando, mas está fazendo perder tempo. É como um indivíduo que quer trabalhar e um outro que não quer trabalhar, que fica só conversando fiado, chamando a atenção do que está trabalhando. É parecido com isso. Perda de tempo. A, a Ana Sintra, ela pergunta assim: plantas precisam de podas. Nós precisamos mudar hábitos, não é? E repetimos padrões a cada reencarnação. Mas, se o espírito não entende isso, não aceita que mudamos, fica difícil, não é? Fica. Por isso a evolução vai mais lenta. Às vezes ele gasta uma, duas, três encarnações para entender que ele precisa fazer alguma mudança. Há um romance psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Bezerra de Menezes, se não me engano, chama Dramas da Obsessão, que conta um caso de processo obsessivo que gastou mais de 300 anos para resolver. Então, a gente vê que esses processos de perturbação psíquica pode durar séculos. E é sempre nós que precisamos resolver, né, professor? É. Não vai ser ninguém, né? Por isso que é demorado às vezes, né? É. Eu lembrei de uma coisa aqui que vale a pena dizer. No livro Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Leon Tolstói, tem o caso do Ivan o Terrível, narrado lá. É uma das histórias do livro. E para o Ivan o Terrível, que foi um czar duro, violento, agressivo, matou um monte de gente, ele criou tantos inimigos que para ele se libertar daqueles inimigos, ele teve que nascer completamente defeituoso, num corpo horroroso, tá certo? Não podia fazer nada, era um aleijado completo. E aí os espíritos revoltados que não gostavam dele, que tinha mágoa dele, ia lá, quando encontrava ele naquele corpo, não é falar: o que a gente vai fazer com esse sujeito agora? Ele já está todo arrebentado e todo danado, não serve para mais nada, e abandonava ele, perdia o ímpeto da vingança.
com isso ele conseguiu se libertar de uma quantidade grande de espíritos revoltados contra ele. Vocês vejam que, às vezes, o processo reencarnatório é um mecanismo importante para a gente se libertar de complicações do passado. Mas é uma vida dura se nascer todo aleijado, todo deformado e ficar necessitado do auxílio de terceiros durante a vida inteira. Mas é um processo de libertação. Professor, nós não temos mais perguntas. Acho que as dúvidas... Ah, chegou uma. Espera aí. A Suzana, ela pergunta assim, então, nesse caso, o subjugado morre e pode voltar de novo no mesmo meio de subjugação? Sim, porque muitas vezes, quando o espírito está assim subjugado, ele volta para o mundo espiritual, desencarna, e os dois ficam ainda se agarrando no mundo espiritual, até que alguma intercessão espiritual possa ocorrer, tanto pelo tempo que o subjugado já sofreu, que agora pode receber ajuda, quanto pela intervenção de espíritos amorosos, tanto do subjugador quanto do subjugado, que começam a tentar interferir no processo de mudar as ideias de ambos para que aquele problema se resolva. Então, isso pode durar algum tempo, mas acaba sendo resolvido. E a Diná, ela comentou assim, lembranças da mediunidade, Ivone relata vários casos interessantes de simbiose. Recordações da Mediunidade, o título, o nome do livro, né? Recordações da Mediunidade, também da Ivone Pereira, relata mesmo vários casos de simbiose. Professor, as perguntas terminaram. Muito bom. Então, na próxima sexta-feira, a gente completa esse estudo, porque a gente já com as perguntas, já mais ou menos varreu outras ideias que já vão ser colocadas por André Luiz. Muito bom isso. Foi mesmo. A Helena está falando aqui, obrigada pela aula maravilhosa de hoje, como sempre. Uma semana feliz para todos, em paz para todos. Gratidão. O pessoal já está começando a se despedir aqui. E mais uma noite, né? Isso. Gratidão. Muito bom para todos nós. Eu também estou feliz de estar aqui junto com vocês e fico grato de ter todos vocês aqui como minhas companhias de estudo. Então, a mulherada aí, nossa família composta por mulheres aqui, ó, todas falando, ó, gratidão. Tem bastante mulheres, né, no nosso chat. Tem, Mas ó, tem homens também, agora é que chegou aqui, ó, o os Luiz, homens ó. ficam mais calados aí, não Ó, aparecem. o Luiz Não aí muita te dando uma pergunta. gratidão, mas nós mulheres aqui, ó, estamos na maioria nos comunicar. Ah, o Ricardo aqui dando a Ó, o gratidão Ricardo aí, também, ó. né? Ó, pego o professor Igese, agradecendo a todos nós, os participantes. Não vi o Francaro hoje. Ó, a Kátia está Não sei se ele falando que está por estava aí. no Estudo do Céu e o Inferno da Febre, o senhor estava lá. Ah, sim, eu fui ontem. Eu participei do estudo do Céu e Inferno. Então, mulherada aqui dando tchau. Olha o Francaro aí, apareceu o Francaro. Apareceu. Olha o Francaro, a representação masculina. A Ana Sintra falou que assistiu também. Né? O Francal, estou aqui, professor, ó, tá dando o ar da graça, ainda bem, O Francal, Ricardo ainda está bem. sempre também. Tem mais gente aí, eu não estou lembrando. Roseli, boa noite, muito obrigada por tanto esclarecimento. É nós, ó, Francal, é nós, é nós. Olha o Ronaldo também, ó, o Ronaldo. Ah, tá vendo? A Luciene, ó. Feliz Dia das Mulheres, o Ronaldo está desejando aí a todas.
eu agradecendo o estudo, a Lurdinha, esse momento gostoso, né, professor? Todo mundo Muito bom. interagindo aqui, ó. Gratidão, professor Otacílio, por seus ensinamentos e Obrigado, José. esclarecimentos. O Deus te José também está abençoe. aí, a Mara também está aí. Olha o José aí, ó. Eu vi a Mais um, Nacinta mais um representante. aí, ó. Parabéns, professor Otacílio, Ana, feliz final, excelente final de semana, abraço da final. Aí José tá representando, né, José? O José, o Fran Carlos. As mulheres têm preferência hoje, é verdade, Fran Carlos. Obrigada, Ronaldo, a Osmarida, muito obrigada, Suzana, Osmarida, grata pelo ensino. E o Ricardo fez dia abençoado em homenagem às mulheres. A gente está brincando aqui, mas somos todos, né, muito semelhantes, né, professor? A rigor, todos nós estamos aqui por causa do esforço e trabalho das mulheres, as nossas mães. Que bonito. Claro, apoiada e ajudada pelos pais. É isso aí. Kátia, maravilha estar com vocês. A gente também adora estar com vocês, né, professor? E é isso. E a gente está encerrando mais uma noite gostosa, né? Então, Ana, você faz a prece para nós. Eu faço Em sim. encerramento. A Alba disse que está dando gratidão aqui e amanhã ela assiste completo, porque ela falou que ela chegou depois, né? Então vamos lá. Muito bom. E com essa alegria que todos nós estamos, que fica na energia que cada um de nós conseguimos sentir, essa tranquilidade, essa paz. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da nossa vida, pela nossa saúde, por esse entendimento que a equipe espiritual nos oferece através desses estudos, para que possamos cada vez mais ter foco e importância no que realmente importa para nós, que é a nossa vida espiritual. Que Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, que zela por nós, que zela pelo nosso planeta, abençoe esse trabalho, para que todos nós que fazemos parte dele possamos, nessa sementinha que é colocada em nosso coração, estar cada vez mais firmes e aptos para colocar em prática tudo isso que é nos ofertado. Em especial essa noite, onde lembramos o dia, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Como disse o professor Otacílio, direcionamos essas bênçãos para as nossas mães, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que elas possam sentir a nossa gratidão por tudo. E também aos nossos pais, como disse o professor. Que na próxima semana estejamos aqui novamente com toda essa alegria, com essa vontade de aprender, com esse esforço, para que possamos galgar, pouco a pouco, passos lentos, mas rumo à nossa perfeição. Obrigada ao professor Otacílio. Fortaleça, Senhor, a sua saúde, para que ele possa, junto conosco, continuar nos ajudando nesses esclarecimentos. Que assim seja.
Boa noite. Muita paz a todos. Até semana que vem. Até semana que vem.